cristão, todo obreiro, todo diácono, todo evangelista, todo pastor tem três fases na tua vida cristã. A primeira é Deus te esconder. A segunda é Deus te levantar. Deus disse: levanta-te, Elias, e vai até Sarepta. Quando ele chega nos portões de Sarepta, tem uma mulher, e essa mulher está pegando lenhas para fazer a última refeição. Elias disse a ela: mulher, dá-me um pouco de água, pão e bolo para eu comer. Oh, homem de Deus, se tu soubesse o que tem na minha despensa, por causa dessa glória eu vou explicar algo. Tem muita gente que pensa que tem e não tem, mas tem aqueles que pensam que tem, mas já perdeu. Mas tem alguém aqui nesse ginásio que pensa que não tem, mas tem. Saul pensava que tinha, soberbo, orgulhoso. Quando precisou da presença, não tinha. Sansão até tinha, mas quando pensou que tinha, já tinha perdido. Mas conheço uma mulher nesse ginásio que pensa que não tem, mas tem um pouquinho. O que ela tem? Um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Ai, Jesus, se tu tiver um pouquinho de farinha, se tem farinha tem trigo, se tem trigo tem pão, se tem pão tem palavra, se tem palavra tem azeite, se tem azeite tem o Espírito Santo. Se tiver um pouquinho, é com isso que eu vou fazer grandes coisas. O que Deus está nos dizendo em Sarepta: se tiver um pouquinho, é com este pouco que eu vou executar grandes coisas. Deus usa ferramentas insignificantes para executar os seus grandes planos, para que a glória seja dele, não do homem. O que tu tem na mão, Davi? Uma funda. É insignificante. A funda é tua, obedecer é contigo, mas derrotar o gigante é com ele. Que tu tem na mão, Moisés? Eu tenho uma vara. Somente toca. Obedecer é contigo, abrir o mar é comigo. O que tu tem na mão, Josué e sacerdotes? Nós temos buzinas. Só toca, só dá glória, só dá aleluia. Derrubar Jericó é comigo. O que tu tem na mão, Sansão? Uma queixada de jumenta. Aí não dá. Só me obedece. Derrotar 1000 homens ainda é comigo. Deus usa funda, buzina, pão de cevada torrado, vara, cajado. Aí Paulo diz: Deus usou as minhas cadeias para contribuir no Evangelho. Tu não entendeu? Eu explico. Deus pode usar a tua aflição, a tua luta, a tua dor, para por intermédio de ti fazer grandes coisas. Amém, irmãos? Mesmo assim, né? Viu aí essa palavra, né? Existem as fases, né? Para Deus cumprir as promessas na nossa vida. Existe o tempo de Deus, as fases de Deus na nossa vida. O problema da igreja de hoje é que ela não sabe mais esperar. Ela não tem mais a paciência de aguardar o tempo de Deus, né? E começa a vir as lutas, começa a vir as perseguições, né? Algumas portas se fecham, né? E às vezes é Deus te livrando, é Deus te protegendo, né? Então você tem que aprender a ter a paciência. O que o salmista disse: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, né? Deus está ouvindo o teu clamor, nosso clamor.
Deus sabe o que a gente está passando. Só que existem etapas na vida do crente, né, que são propósitos de Deus, né? Você já reparou que quando a gente aceita Jesus, as coisas começam a ficar difíceis, né? Às vezes a porta de emprego se fecha, né? Às vezes uma enfermidade, às vezes é algo que você não esperava acontece, mas é tudo plano e projeto de Deus para a minha e para a tua vida. Agora cabe a gente esperar e confiar, né? Veja o que o salmista diz: se esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aí ele diz assim, ó, tirou-me de um charco de lodo horrível. O que foi que ele fez? Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca. Aí ele diz assim, ó, um hino ao nosso Deus. Aí ele faz, muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Através da sua espera, né, Deus vai operar o milagre na sua vida, né, que muitos verão e através da tua vida vão temer a Jesus, a Deus. Vão temer, né? Vão criar o temor diante deles, porque vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Então eles vão se espelhar em você, né? E vão seguir o mesmo caminho de você, o mesmo caminho que você está seguindo, né? Agora tem que saber esperar, confiar, acreditar, saber que Deus está trabalhando, que Deus está agindo, que Deus está fazendo, Deus está colocando as coisas no lugar, né? Só que a gente se desespera por causa da situação, e isso é normal, né? Isso é normal de todo crente, de todo ser humano, né? Que é falho, pecador, né? Isso é normal, porque ele não está acostumado com aquela situação, então tudo aquilo para ele é novo, né? E quando ele começa a passar por esses certos tipos de tribulação, de luta, né? Perseguição, de falta de veste, escassez de alimento dentro de casa, porta fechada, né? As coisas difíceis. Então esse daí começa a aperrear, né, a mente do ser humano. Mas Deus está no controle de tudo da minha e da tua vida. Amém? Creia nessa palavra aí, nesse vídeo que você assistiu. E saiba que Deus está cuidando de você. Fiquem todos na paz e até amanhã, em nome de Jesus.